Glória a Deus, glória a Deus. Shalom, shalom a todos os amigos que estão aí entrando nessa live, nesse dia de Natal, né? Queremos engrandecer ao Senhor por essa dádiva do Natal, onde o Senhor Jesus, Ele nasceu, e eu quero falar sobre o verdadeiro significado do Natal, né? Uma vez que estamos percebendo que o Natal, ele anda meio que esquecido por alguns, até porque o Natal deixou de ser a comemoração, o aniversário daquele nosso irmão mais velho, chamado Senhor Jesus, e passou a ser um comércio onde as pessoas gastam o que tem e o que não tem. E eu quero falar um pouco do Natal para todos vocês e vou ler o texto de Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 13 em diante, que nós vamos falar sobre o significado do Natal e quando ele se deu para todos nós que somos cristãos e acreditamos no Senhor Jesus. Diz o seguinte, Mateus 2, versículo de número 13, diz: depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. José levantou e tomou o menino e partiu com sua mãe. Durante a noite ele partiu para o Egito e esteve lá até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor lhe tinha dito através dos profetas: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, e em Belém, em toda a circunvizinhança, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Natal sempre vai ser um momento de reflexão para todos nós. E eu quero começar falando sobre o silêncio de Maria e a resposta de José. Porque quando Maria, ela recebeu do anjo a promessa de que dela viria o Salvador da humanidade, é engraçado que ela não se preocupou, automaticamente ela disse: eu aceito, cumpra em mim a tua vontade. E com isso, quando ela fala para José, José logo questiona, porque como não questionar? Como é que você é noivo de uma mulher, não teve uma relação sexual com ela, e agora essa mulher chega dizendo que está grávida? Ele reluta e o anjo aparece para ele também, dizendo que ele tinha que aceitar tudo aquilo que Maria havia dito para ele, porque eles cuidariam daquele que seria o Salvador da humanidade. Esse é o sentido do Natal. Depois que Jesus nasce, engraçado que quando Jesus nasce, nós vemos aí uma caravana de pessoas procurando Jesus. Nós encontramos pastores, nós encontramos reis magos, nós encontramos estrela, nós encontramos uma série de fenômenos que traz significados importantes. Os reis magos, apenas 3 conhecidos, mas a história diz que eram 16. Os pastores. Agora, engraçado, e é nisso que eu quero chamar a sua atenção, é que foi justamente à noite que Jesus nasceu. Jesus nasceu à noite, no período de escuridão, período
um período de trevas, um período onde não se dava para observar com os olhos o nascimento daquele que seria a luz do mundo, né? Ele nasce de noite, e essa história a gente começa a ver que quando Deus cria a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas a Bíblia também diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas havia trevas por sobre o abismo. Engraçado que Deus vai lá na terra, no meio das trevas, desde Gênesis capítulo 1, para trazer luz, e a primeira coisa que ele traz no meio das trevas é luz. Jesus não tinha como nascer de dia, ele tinha que nascer de noite, porque era a representação do próprio Gênesis capítulo 1, quando Deus vai até a terra e encontra a terra sem forma e vazia, e as trevas já habitavam ali, e a primeira coisa que ele cria é luz. Ali já representava o nascimento do Cristo, no meio da escuridão, no meio das trevas, no meio do caos, porque Jesus veio nasceu no meio de tudo isso que representa trevas, porque ele veio ser a luz da primeira criação de Deus, conforme Gênesis capítulo 1. Né? Então o Natal não é apenas o nascimento do Cristo, mas o nascimento da luz, daquele que representa a minha luz, aquele que representa o meu farol, aquele que representa aquele que ilumina as nossas trevas. Engraçado quando Jacó também, filho de Isaac, quando ele acordou meia-noite, a Bíblia diz que ele teve um sonho durante a noite numa cidade chamada Luz. Ele dormiu com a cabeça na pedra e teve numa cidade chamada Luz, teve um sonho que uma escada era posta no céu e o Filho de Deus subia e descia, né? Os anjos subiam e desciam para servir. E você vai ver isso também lá em João capítulo 1, a partir do versículo 51, quando Natanael é encontrado por Filipe, e Jesus faz essa revelação, quando ele diz bem assim, Natanael, você é um homem de grande valor, e de repente, no meio disso tudo, Natanael, não reconhecendo ele como um Cristo, aí ele diz assim, Natanael, você ficou agora feliz porque eu te revelei debaixo de uma árvore, coisas maiores do que essa você verá, porque você verá anjos subindo e descendo, céu aberto com anjos subindo e descendo para servir o Filho do Homem. Então são muitas revelações que já revelava Jesus a partir da luz. Jacó sonha numa noite escura em uma cidade chamada Luz, ele tem um sonho que os anjos serviam na terra. Você vai ver também, quando ele passa no Vale do Jaboque, a Bíblia diz que durante a noite inteira ele lutou. Ele lutou com o anjo até o amanhecer, estando ele sozinho. E esse é um dos grandes mistérios. Ao amanhecer, o anjo o soltou porque ele disse, me abençoe, senão não te deixarei. Então aí tem mais uma demonstração do Deus que veio ser luz, do Natal. Por isso que toda vez que alguém nasce, fulana deu a luz, nasceu mais um da luz, nasceu mais outro da luz, fulana deu a luz, porque nascimento é justamente isso, é dar luz, é gerar luz, é dar para um ser que ainda não foi criado a oportunidade dele ser luz e não ser trevas. A Bíblia diz também que Jonas, no meio de uma das grandes lições da vida, e Jonas engolido por uma baleia, a Bíblia diz que lá na profundeza, na escuridão, ele, enrolado por águas marinhas, ele simplesmente orou no meio da escuridão para que o Senhor o ouvisse. No meio das trevas o Senhor ouviu e aquela baleia o levou até o lugar da sua missão. Tudo isso apontava para Jesus. Jesus chegou num momento difícil. Maria deu à luz a uma criança ainda de noite, o primogênito dela. E isso representa o nosso Jesus. O nosso Jesus. Foi no meio das perseguições que Jesus nasceu, foi no meio das matanças que Jesus nasceu. Foi no meio do desequilíbrio social que o nosso Jesus nasceu. Ele não
não nasceu apenas por nascer, ele nasceu no meio do caos para trazer alívio ao caos. E é nesse Natal que eu quero dizer para você que o Cristo que nasceu, ele nasceu para trazer para o caos aquilo que o caos não tinha. Por isso eu citei Gênesis capítulo 1, que é a primeira demonstração do Deus que cria a luz das trevas no meio do caos. Quando nós olhamos para algumas pessoas, e algumas ainda magoadas, nós vamos ver os pastores à noite sendo guiados por uma estrela, e você vai encontrar rei mago sendo guiado por uma estrela, e isso era de noite, porque à noite Deus estava conduzindo aqueles povos que necessitavam de luz através de uma estrela para o lugar onde o Cristo nasceria. Eu não sei como você está, mas eu não sei, talvez você esteja no meio de um caos hoje, mas eu queria dizer que nesse Natal, Jesus é a luz que te falta, Ele é a resposta da sua caminhada. Ele pode fazer muito mais na tua vida, no meio dos seus caos, do que no meio das suas perfeições. Quando nós vamos ver a própria saída da Páscoa, quando o anjo da morte passou lá em Êxodo capítulo 12, foi à noite também. À noite o Senhor conduziu aquele povo para fora. No meio da noite, das trevas, a Bíblia diz que uma coluna de fogo era que guiava aquele povo durante a noite. Deus, ele se apresenta como o Deus da luz, e o Natal é a luz no meio de todo o caos da vida das pessoas. O Natal é a luz no meio de tanta indiferença, onde algumas pessoas estão passando necessidade, outras não tiveram o que sonhavam, alguns não tiveram o peru que sonhou, outros não tiveram a roupa que queriam ter. Eles se apegaram tanto às coisas que eles queriam ter no Natal, que eles esqueceram das coisas que eles já têm. Eles já têm a Cristo, o Senhor. A matança queria começar e Jesus nasce no meio de matança como Moisés. No meio das matanças de crianças, Jesus escapa no meio da noite. Nós lemos aqui no versículo 14 de Mateus 2. Que à noite o anjo disse: sai daqui e vai para o Egito, porque o Senhor vai fazer você cuidar dele lá. E aí se cumpre a profecia, conforme nós citamos aqui no versículo de número 15, quando esteve lá até a morte de Herodes, e assim cumpriu o que o Senhor havia dito através dos profetas: do Egito chamei o meu filho. Deus sempre vai estar presente, independente da data do Natal. Tem alguns que diz que Jesus nasceu em outra data, porque não corresponde a 25 de dezembro, não corresponde a essa data. Tem outros vão estar dizendo que Jesus não, que por não ser nessa data não vai comemorar. Eu sei de uma coisa: todo mundo precisa de uma data para se comemorar o seu aniversário. E o Cristo, o nosso Cristo, precisa de uma data, e essa data para a gente é todos os dias, mas os cristãos adotaram o dia 25 como o dia do aniversário do nosso Cristo. E aí, quando nós vamos olhar para o Natal, nós vamos ver que Jesus era o único Deus homem. Aos 12 anos ele já dava aula para os que se diziam doutores da lei. Aos 12 anos ele já estava ensinando na casa de Deus a respeito do seu Pai. As histórias são diversas para falar de Jesus. Nós temos um Jesus que andou sobre as águas como quando ninguém conseguiu andar. Nós vemos o Jesus que nasceu e quando ele agora adulto, ele anda sobre as águas e faz pessoas que confiaram nele andar sobre as águas no meio da noite, porque já era de madrugada quando ele foi ter com os discípulos, sendo ele a luz que guiava os discípulos para fora das suas trevas, das suas tempestades, das suas mazelas. Jesus acalmou a tempestade, Jesus curou enfermos, porque ele entrou nas trevas das doenças das pessoas, como sendo
a luz do mundo, ele entrou nas enfermidades, sarou as pessoas. Jesus entrou nas trevas da morte, porque ele ressuscitou. Dentre tantas as ressurreições, nós encontramos Jesus ressuscitando 3 pessoas, registrado na Bíblia, que foi a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Nós vemos Jesus ressuscitando, e nas ressurreições de Jesus, ele tirava as pessoas das trevas e elas voltavam para contar das maravilhas que Deus havia feito. Natal sempre vai ser luz no meio das trevas. Natal sempre vai ser luz para as trevas daqueles que não têm soluções, para aqueles que já perderam a esperança. Natal sempre vai representar o Deus que tira a dor da humanidade, o Deus que cria novidade. Por isso, do Gênesis capítulo 1, quando ele criou todas as coisas, e ele diz: perfeito foi o que eu acabei de criar. Natal é a resposta de um Deus que decide andar sobre as coisas que aos homens era impossível. Natal é a demonstração de um Deus que entrou nas doenças das pessoas para sará-las, para curá-las. Natal é a presença do Deus no meio da morte, que venceu a morte para trazer a vida para aqueles que estavam nas trevas das suas escuridões, da sua morte, dos seus desesperos. Natal é a presença do Cristo que mata a sede, que o mesmo disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. É o Deus que veio trazer a água que faltava para os sedentos. Lembrando de Israel, que saiu procurando água e no meio da sua caminhada chegaram nas águas de Mara e não beberam daquela água e simplesmente rejeitaram a Deus naquele momento, e lá na frente Jesus dá uma água melhor, Deus dá uma água melhor para o povo de Israel. E agora vem Jesus olhando por causa de Israel e diz bem assim: olha, se você tem alguma sede, venha a mim e beba, porque isso é Natal. Natal é beber da água que aquela mulher de João 4 bebeu, quando ela disse: por que você não tira a água e bebe com a sua própria força? E Jesus diz bem assim: não. Se você soubesse que a gente pede a água, no mínimo você pediria, e eu te daria uma fonte de água viva, que jorraria para a vida eterna. É o Deus que mata a sede eterna. Natal não é apenas um momento de estarmos em família, mas Natal é entendermos que as nossas sedes foram todas elas saciadas. Natal é a demonstração do Deus que tirou a dor do homem. Porque lá no livro de Isaías capítulo 53, versículo 4, diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas transgressões. Natal representa muito mais do que uma troca de presente ou um momento de festa. Natal é se sentir liberto de todos os temores, de todas as mazelas que te acompanham por muito tempo. Natal é dar a oportunidade de Deus recriar e fazer novas as coisas que outrora era velha na tua vida. Natal não é apenas celebrarmos o nascimento, mas é celebrarmos a vida que nasceu em nós de verdade, uma vez que havíamos perdido a vida quando o primeiro Adão acabou tirando de nós a oportunidade. Então, Natal em casa, Natal com Cristo, é muito mais do que uma celebração. É admitir tudo que já somos através do nascimento dele. Porque ele disse: eu vim, João 10, na parte B, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Natal é celebrar esse Cristo que mudou toda a nossa geografia, nos levando para os momentos mais importantes da nossa vida. É ter vida, e não uma vida comum, mas uma vida cheia de abundância. Isso é Natal. Natal
é muito mais do que encontrarmos pessoas chorando porque querem que alguns sonhos sejam realizados. Natal é encontrarmos pessoas satisfeitas por ter encontrado aquilo que lhe faltava, que era Cristo. Natal vai muito mais além. Jesus nasceu em Belém, e a palavra Belém quer dizer casa de pão. Belém era o berço do pão da vida, se tornou o berço do pão da vida. Belém é a representação de uma padaria que veio saciar a fome daqueles que estavam morrendo por não ter suas satisfações completas e perfeitas. Jesus nasceu em Belém para dar razão naquilo que ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, para que a Santa Ceia fosse representada como a Santa Ceia que muda a nossa geografia, que muda a nossa história, porque ele diz: eu sou o pão vivo, eu estou partindo, esse é meu corpo que é dado por vós. Ele podia dizer isso, porque em Belém ele nasceu na casa do pão, no lugar que representava ele mesmo. Natal é se sentir alimentado pelo Cristo que é o pão. Natal, em meio a tantas famílias e amigos e presentes e tantas outras coisas, nós não devemos esquecer do que está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15, que diz: graças a Deus por seu presente indescritível. Graças a Deus, porque Ele nos deu um presente que preenche tudo aquilo que humanamente ninguém consegue preencher. Graças a Deus pelo presente que Ele nos deu. Então hoje nós não podemos esperar presentes humanos quando o nosso maior presente já foi nos dado, que é o Cristo. É o Cristo. O Cristo que ressuscitou e que vive em nós. Em 1 João, capítulo 4, versículo de número 8, tem uma das maiores afirmações da própria palavra de Deus, quando o próprio Deus define que Ele é amor, né? E Ele traz isso como advento, quando em João capítulo 16, João 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira. E em João a descrição de Deus é amor, apresenta o Deus como amor, aquele que é a existência do Natal. Então nós fomos presenteados desde o início da humanidade, nós fomos criados, nós somos completos, nós fomos criados seres completos. O nosso Natal é a celebração não apenas de um Cristo que nasceu em Belém, mas de um Cristo que nasceu em nós, que nos preencheu com todas as coisas que nos faltavam, que no meio das nossas trevas Ele trouxe luz, que no meio da escuridão Ele nos trouxe esperança, que para os famintos Ele trouxe o pão, para os sedentos Ele trouxe a água, para os necessitados de uma cura Ele trouxe a cura da enfermidade, para os mortos Ele trouxe a ressurreição, para os perdidos Ele virou o caminho. E para você, o Natal, o que representa? Natal, ele tem que ter sabor, porque o próprio Cristo, ele descreve que ele é o sabor. Ele é o que dá gosto à nossa vida. Natal não são trocas de presentes humanos. Natal é a única forma de você ser presenteado por Deus. Quem nos dá o presente é Deus. É Deus que nos apresenta o seu grande presente. Natal é muito mais. Engraçado que a gente vive no meio de tantas pessoas que sofrem de diversos males e eles ainda não entenderam que eles já têm o presente mais importante. No meio das nossas trevas, Ele é a nossa luz. Quando Jesus nasceu, no versículo, em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, afirma o seguinte: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido,
e o governo está sobre os seus ombros. Ele será Deus poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele será o descendente dos reis, do rei Davi, e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. A base do seu governo será a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. Seja o zelo a Yahvé, o Senhor, o Deus dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Eu gostaria de pegar a parte final, porque Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Natal é viver realizações. Não realizações de um carro novo comprado, não realizações de uma vida melhor, não que a gente não possa esperar isso de Deus. Mas Natal é muito mais do que tudo isso. É receber o presente chamado Cristo em nossos corações. O Natal é luz nas trevas, volto a dizer. O Natal é cura para os enfermos. O Natal é ressurreição para os mortos. O Natal é água para os sedentos. O Natal é pão para os famintos. O Natal é muito mais do que o que nós temos visto hoje. Esquecemos que no Natal, o maior presente que a gente recebeu não veio de pessoas que nos amam, mas veio do próprio Deus, que amou-nos de tal forma que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Natal começou no meio de uma noite escura, no meio de umas trevas. O Natal é a luz que nos falta, é a compreensão que muitas das vezes, a incompreensão nos cerca, quando a compreensão é o que está nos faltando. Natal é a verdade de viver justiça, porque Deus é a nossa justiça. No meio de tanta história de Natal, com tantas datas, uma das coisas que nós não podemos esquecer é que o Natal ainda é Cristo em nós. Natal ainda é Cristo em nós. Natal ainda é as ressurreições dos nossos sonhos. Natal ainda é a adoração dos pastores ao Cristo que nasceu, que representa a humanidade, a espiritualidade. O Natal é a realeza, que é representada pelos reis magos. O Natal, ela junta a humanidade com a espiritualidade para gerar quem o Senhor é. Natal, irmã Vera Lúcia, é a certeza que nós somos preenchidos e que em Cristo nós temos um novo amanhecer. Porque a Bíblia diz que depois que Jesus saiu no meio da noite para o Egito, ao amanhecer, começaram a aparecer os casos das escuridões. E nós, a minha bateria está acabando. E nós precisamos que o Senhor venha te encher com graça, sabedoria, unção. Que Deus te abençoe, um Feliz Natal, antes que a minha bateria acabe e eu perca tudo aquilo que eu falei. Deus abençoe a você com o verdadeiro Natal da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, Feliz Natal, minha esposa. Feliz Natal para todos. Feliz Natal, em nome de Jesus. Que todos sejam preenchidos abundantemente pelo Natal que nos abençoa com o nascimento de Cristo. Shalom Adonai, a todos a paz do Senhor Jesus.